Bom, o próximo grupo de gráficos que a gente tem são os gráficos relacionais. A ideia dos gráficos relacionais são gerar gráficos que permitam avaliar o relacionamento entre duas variáveis. Mas Pedro, isso a gente já não fez no gráfico de regressão, né? No momento que eu plotei isso aqui? Sim, porque o gráfico de regressão, na verdade, ele também pode ser pensado como uma evolução do gráfico relacional, onde eu não só estou avaliando o relacionamento das variáveis, como eu também estou medindo, eu estou formulando, modelando esse relacionamento entre as variáveis. Então os regplots, eles são como versões com algum grau de estatística adicional em cima dos gráficos relacionais. Entretanto, os gráficos relacionais eles vão ter alguns outros parâmetros que a gente pode brincar, e porque o propósito deles é diferente também, eles têm parametrizações a mais, naturalmente, para fazer essa avaliação do relacionamento entre as variáveis. Então, o primeiro gráfico que a gente pode olhar é o scatter plot. Então, eu vou colocar aqui scatter, só para a gente mostrar, que a gente já conhece. O scatter plot ele vai plotar todos os pontos de dados, que é a minha escola, medindo o relacionamento entre uma variável x e uma variável y, que é a mesma plotagem que quando a gente olhou para o regplot. A única diferença é que você pode ver que no regplot, porque ele está menos interessado também em entender a dispersão da massa de pontos e sim medir o relacionamento pela essa curva, você pode ver que, vamos dizer, a maneira como ele desenhou as bolinhas, comparado com o scatterplot, fica mais difícil de eu diferenciar cada uma das escolas. Aqui no scatterplot você pode ver que ele colocou um contorno branco ao redor de cada uma para ficar mais fácil de identificar as partes individuais, que é uma das propostas desse gráfico aqui. Então, como sempre, e a gente já viu isso, estamos careca de saber, consigo colocar aqui TP dependência, por exemplo, e aí olhar com diferentes cores para cada uma das escolas, que ele plota legenda aqui. Também já estamos careca de saber, porque a gente viu isso, por exemplo, no strip plot, a gente viu isso, não me lembro que outro gráfico, mas lembro do strip plot no swarm plot, que a gente consegue alterar o marker, então alterar, por exemplo, o marcador aqui, para ao invés de mostrar isso aqui como bolinhas, eu posso mostrar isso, por exemplo, com um maisinho. Tem uma parte interessante do scatterplot que a gente consegue brincar, que é com um parâmetro chamado style. Então a gente já viu, especialmente quando olhou para gráficos como os gráficos de strip plot, os gráficos swarm plot e vários outros gráficos aqui, que a gente consegue de vez em quando alterar o estilo do gráfico de acordo com uma outra variável. E um parâmetro que a gente tem aqui no scatterplot para isso é o style. Então o style ele vai me permitir escolher uma variável qualquer, que no caso eu estou escolhendo em auditório, e o que ele vai fazer? Olha o que eu estou fazendo, eu estou colocando o Hue, e ele está alterando a cor do meu gráfico de acordo com o TP dependência. Mas além disso, ele está alterando o tipo de marcador utilizado no gráfico de acordo com a presença ou não de auditório. Então você consegue ver aqui alguns pontos com X que tem cores distintas para marcar escolas distintas, mas são X, o que indica que eles têm auditório em comparação com as bolinhas que não têm auditório. Então ele está também comparando esses dois caras aqui. E aí, além de conseguir mudar o estilo de cada um dos pontos, o scatterplot também consegue trabalhar com algo chamado size, que é o seguinte, vamos pegar aqui a variável y e vou trocar por no aluno por docente. Aí o que a gente vai fazer? Vou tirar aqui o Rui, vou trocar ele por size. Eu vou colocar aqui ideb aí. E aí vou tirar esse cara. Agora vamos ver. E vejam que, se vocês forem observadores atentos, vocês vão ver que o tamanho das bolas é diferente. E o tamanho das bolas é diferente de acordo com esse parâmetro aqui, que é o valor de deb aí.
Então o scatterplot, quando eu coloco uma variável de size aqui, ele vira um gráfico de bolhas, essencialmente. E aqui ele está avaliando a dispersão das escolas com relação a esses dois parâmetros, QT desktop aluno e número de alunos por docente, e ao mesmo tempo avaliando a nota de DEB de acordo com o tamanho das bolas. Então aqui eu consegui gerar um gráfico de bolhas, e esses são os principais parâmetros do scatterplot. Bom, o próximo gráfico que a gente vai falar aqui é o line plot. E o line plot tem um objetivo de gerar um gráfico de linhas. Então, assim, nada muito surpreendente em termos de como o line plot funciona. O que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui meu scatterplot. Só que, se a gente for lembrar dos vários gráficos que a gente trabalhou, como no caso do Pandas, do Matplot, e o Matplotlib, quando a gente ia gerar um gráfico de linhas, a gente precisava agregar os nossos dados, porque a gente sabe que eu preciso conectar pontos. E, a princípio, eu não tenho como conectar esse monte de ponto aqui se eu tivesse os dados a nível escola. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou selecionar os dados de 2013, 2015, 2017, 2019. O meu campo de ano está como uma variável categórica. Então, eu vou converter ele para um número inteiro, porque isso faz diferença na plotagem de gráfico, o tipo da variável. Tá? Então, eu vou colocar aqui número inteiro. Vou agrupar por ano. E vou pegar o IDEB aí e vou tirar minha média. Dar um reset index. E aqui eu vou só trocar para IDEB aí. E tá aqui. O que eu errei? Aqui desktop aluno. Tá. Isso aqui é ano. Como que ele não entende a... Tá difícil, hein? Pronto. Deb aí, isso não é scatterplot, isso é um line plot. E aí, conectei a minha curva. Só que a gente já viu, por exemplo, no caso do gráfico de barras, que também é um gráfico agregado. A gente não precisou fazer esse tipo de cálculo no nosso gráfico. A gente simplesmente pôde colocar um estimador. E o Seaborn, ele tem essa conveniência para vários gráficos. E esse também é o caso do gráfico de linhas. Se eu vim aqui tirar esse cara e rodar agora o meu gráfico de linhas, a princípio, vocês vão ver que ele vai travar. Mas ele vai rodar, eventualmente, a mesma curva aqui que a gente tinha anteriormente. Por quê? Porque ele vai justamente agrupar os meus dados de acordo com o valor x, aplicar em cima do valor y e aqui tem uma função estimadora. Que nesse caso, a função estimadora padrão que ele vai aplicar é a função de média. Então o resultado no meu gráfico vai ser exatamente o mesmo. Note que teve, claramente, uma diferença de performance entre esse cara e esse cara. E é visível, né? Porque eu tenho aqui os valores de tempo para execução. Então esse aqui executou em 5.26 segundos e esse aqui em 54 milissegundos. Então, quando você for fazer gráficos do line plot, por uma questão de velocidade, você agregar os dados é melhor. Mas, se você quiser deixar com que o próprio Seaborn resolva isso e faça essas agregações, você pode deixar. Aqui eu vou mostrar com os dados agregados, porque é mais rápido, mas só lembrando, vocês têm essa opção. Como sempre, no Seaborn, a gente tem a opção de colocar aqui o RUI, para colocar um TP dependência. Só que veja que no caso dos meus dados agregados, eu preciso colocar o TP dependência. No caso do line plot, ele vai ser diferente do que a gente viu no Pandas e no Matplotlib. Porque no Pandas e no Matplotlib, quando a gente queria plotar várias linhas, o que a gente fazia? A gente pegava e transformava isso em colunas. Então, ao invés de fazer um group by, eu fazia um pivot table. No caso do Seaborn, eu não vou fazer um pivot table. Eu vou fazer ainda o group by e eu vou adicionar mais uma variável como uma coluna. E aí ele vai simplesmente filtrar os meus dados de acordo com aquela coluna. Então veja que ele gerou aqui, de acordo com o ROE, cada uma das minhas curvas de IDEB por escola.
E o lineplot ele também aceita um parâmetro style. Então eu posso vir aqui e colocar style igual, por exemplo, em auditório. E aqui a princípio ele não vai entender porque está faltando uma coluna aqui. E aí agora ele também consegue diferenciar por estilo de linha e por cor os meus grupos de TP dependência somado ao grupo de em auditório. E ele diferenciou isso aqui em várias curvas. Então o lineplot ele tem uma sintaxe exatamente igual aos vários gráficos que a gente viu. A grande diferença é que ele pro Pandas e pro Matplotlib é que ele consegue trabalhar tanto agregado quanto não agregado. E ele ainda vai ter a conveniência de você conseguir fazer a diferenciação por estilo, que é se você quiser adicionar ainda mais informação para o seu gráfico. Por sinal, se eu colocasse aqui TP dependência, vocês vão ver que ele vai ser um pouco diferente, né, do que a gente viu nos outros gráficos. Por quê? Porque como agora ele está aplicando um estimador em cima dos meus dados, e os meus dados ele tem duas curvas para cada TP dependência, aqui fica muito claro a diferença da visão agregada e a visão não agregada, que é essas curvas de intervalo de confiança. Que se você abrir o lineplot, vocês vão ver aqui que ele tem todos aqueles intervalos de confiança que a gente viu anteriormente quando a gente estava olhando o regplot. Isso aqui não é a mesma coisa que o regplot. Na verdade, esse intervalo de confiança ele é mais parecido com o que a gente viu no barplot, esse cálculo que ele está aplicando aqui. Mas essa também é uma outra distinção entre a visão não agregada e a visão agregada. Então eu vou tirar aqui, por exemplo, o auditório, e aí você vai ver que ele vai voltar a não ter esses intervalos de confiança. Okay? Mas assim você consegue fazer um gráfico de linhas na interface do Seaborn de maneira veloz. Bom, e por fim, como sempre, para todas as categorias de gráfico que a gente viu até aqui, a gente tem também o relplot, o rallyplot, sei lá como você preferir chamar, que é a minha interface genérica de geração de gráficos no Seaborn. Então eu posso vir aqui, pegar o meu scatterplot, colocar aqui embaixo, trocar isso aqui de scatter por rel, e voilà. Tem o meu gráfico, tem o relplot, interface genérica de gráficos relacionais. Por padrão, o gráfico que ele gera é o gráfico do scatterplot, mas como sempre, você pode vir aqui, trocar o scatter, colocar aqui o kind, aí o kind aqui eu vou trocar por line, colocar uma vírgula aqui. Nesse caso, eu vou mudar para colocar esse cara aqui, para não filtrar apenas o ano. Aí eu vou trocar aqui por ano. E faltou uma vírgula. E agora ele vai rodar aquele nosso gráfico de linhas, onde ele vai ter que agregar, né, nesse caso, a minha curva ano a ano. Né? Então essa aqui é a visão agregada do gráfico de linhas, agregando pelo Seaborn no gráfico de linhas. E, como sempre, para as interfaces genéricas, o grande diferencial é eu poder aqui passar o meu parâmetro de call, onde eu posso diferenciar os meus gráficos em várias colunas. Então, nada novo sobre a Terra, né? Simplesmente a mesma interface genérica, onde eu tenho o meu parâmetro de kind, line ou scatter, mas o padrão dele já é o scatter.